A lei de Deus é eterna. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Quando nós nascemos nesse mundo, quando nós viemos para esse mundo, nós encontramos um mundo condenado à morte. E somente em Deus e fazendo a sua vontade, que é guardar os seus mandamentos, é que nós temos uma alternativa de escapar da grande destruição que se aproxima. E quando a Bíblia fala que guardar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem aqui significa mulher, homem, criança, ou seja, toda a humanidade, de todos os países, né, de toda parte do mundo. No começo do capítulo 12, o Salomão, ele começa a alertar o jovem para lembrar-se de Deus, ou seja, lembrar do Criador, lembrar de Deus, não esquecê-lo e nem os seus ensinamentos. Lembrar de Deus é fazer a vontade de Deus. E no final do capítulo, mostra que o lembrar de Deus significa guardar os mandamentos de Deus. Fazer a vontade de Deus inclui guardar os mandamentos de Deus. O profeta Malaquias, após pronunciar a grande destruição que virá em todo mundo, em todo canto, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Diante desta calamidade, diante desta destruição, o que fazer para não ser destruído no fogo de Malaquias? E o próprio Malaquias aponta para os 10 mandamentos. Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Deus aponta o caminho do futuro através do passado. Quando Deus liberta o povo de Israel, e no deserto acontece aquele encontro de Deus com o povo, Deus manda Moisés subir no Monte Sinai, ou o Monte Horebe, e ali, pessoalmente, Deus escreve a sua lei com o próprio dedo em tábuas de pedra. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tanto Velho como Novo Testamento. Deus inspirou homens santos, homens de Deus, homens que faziam a vontade de Deus, homens que tinham o Espírito Santo em suas vidas, homens que estavam em sintonia com os céus. E Deus escolheu esses homens e, através do poder do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, da ordem
e determinação do Espírito Santo, eles escreveram a palavra de Deus. Existem mais de 2.500 citações. Assim diz o Senhor. Eles escreviam o que Deus falava, o que Deus determinava que fosse escrito. Eles repetiam a voz de Deus. Muitas das vezes eles tinham sintonia com a voz de Deus através de visões ou através de sonhos. Enfim. Mas quando chegou na sua lei os 10 mandamentos, Deus mesmo, ele veio pessoalmente para escrever. Isso é muito solene. Os homens, mais ou menos 40 autores, escreveram toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas quando chega na lei de Deus, Deus ele vem do céu, põe os pés no Monte Horebe ou Monte Sinai, o monte se estremece, sai uma fumaça, sai um fogo, tinha um fogo ali, ardendo, som de buzinas, de trombetas. Todo mundo viu que Deus estava ali naquela montanha. E Deus, ele escreve pessoalmente com o próprio dedo em tábuas de pedra. Toda essa solenidade para Deus chamar a atenção do povo e chamar a atenção de toda a humanidade, de todo o planeta para esse acontecimento. Deus queria deixar ali a sua vontade, expressar ali as suas orientações para todo homem. Deus não muda. Deus não pode mentir. Em Deus não há sombra de variação. Deus diz: não mudarei a minha lei e nem o que os meus lábios proferiram. Por isso que a lei de Deus é eterna, como é eterno o próprio Deus. A lei de Deus reflete atributos do próprio caráter de Deus. Essa lei não pode mudar, esta lei não pode passar e nem acabar. Esta é a lei que rege o céu e até mesmo todo o universo. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar ou mudar. Vim para cumprir, para estabelecer, para tornar grandiosa, tornar conhecida. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus não veio mudar a lei e nem permitir a mudança. Por quem quer que seja, ninguém pode mudar o que é imutável. Ninguém pode mudar o que não se pode mudar. A lei de Deus é eterna. O céu já passou? A terra já passou? Claro que não. Então, nenhum caractere da lei pode ser mexido, nem alterado, nem mesmo um acento ou um tio. É mais fácil passar o céu e a terra do que mudar alguma coisa pré-determinada por Deus em sua palavra. A Bíblia diz que as palavras do Senhor duram eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Se a sua palavra permanece eternamente, imagine o que ele escreveu. O que Deus escreveu é tão importante, ou até mais importante do que ele pronunciou com seus lábios. O que Deus escreveu é um contrato eterno, ali nos 10 mandamentos, um contrato por toda a eternidade. Qual foi a última vez que você leu ou ouviu os 10 mandamentos da lei de Deus na Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 7. Então, falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento a gente vai pular, a gente vai estudar ele separado. Voltando para Êxodo, capítulo 20, já lá no verso 12 em diante, a gente vê aí o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E o versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Agora pense um pouco. Muitas pessoas pregam por aí afora que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. Se realmente eles foram pregados na cruz, estamos isentos de qualquer punição ao desobedecê-los. Eles levantam a bandeira de que Jesus pagou o preço e somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça. A nossa vitória é através do sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, quem vive pela graça e quem está salvo na graça, e quem já aceitou a Cristo, pode ter outros deuses? Pode, por um acaso, ter ídolos ou imagens para adorar em sua casa ou em qualquer outro lugar? Quem está salvo pela graça pode desonrar os pais ou os mais velhos? Pode matar, adulterar, praticar fornicações? Quem está salvo pela graça pode viver roubando, furtando o próximo, ou até mesmo a Deus? Quem está salvo pela graça pode, por um acaso, mentir, que é coisa das forças do mal, porque nós sabemos pela palavra de Deus que o pai da mentira é o diabo. Então quem vive mentindo se torna filho do diabo. É a conclusão bíblica. Ou até mesmo cobiçar? Claro que não. Quem vive pela graça não pode praticar esses atos que estão bem determinados na palavra de Deus, porque não condiz com a vida de um salvo pela graça. Então, nós concluímos que os 10 mandamentos não são anulados pela morte de Cristo na cruz. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara em dizer que os idólatras, os ladrões, os assassinos, os adúlteros, os efeminados e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 21 diz o seguinte:
Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos a lei pela graça? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, antes praticamos a lei. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, ainda diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E ainda no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não ouve as orações das pessoas que, de uma forma presunçosa e teimosa e arrogante, desviam da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei é santa, justa e boa. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo de 10 a 12, nós lemos o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Cada ser humano que comparecer diante do tribunal de Deus para ser julgado, há de ser condenado ou absolvido de acordo com a lei da liberdade. A lei da liberdade é a mesma lei de Deus dos 10 mandamentos. É a mesma lei de Deus lá em Êxodo capítulo 20. E se a pessoa estiver em desobediência a essa lei, ele corre um grande risco de ser condenado de acordo com a lei de Deus no tribunal de Deus. Por isso que o diabo não quer que você guarde essa lei. Por isso que as forças do mal fará de tudo para arrancar esse conceito da mente e do coração do ser humano. Ao contrário de Deus, da mesma forma que o diabo quer arrancar a lei de Deus do coração do ser humano, Deus ele quer colocar a sua lei, a lei de Deus, no coração do homem. A gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A primeira coisa que Cristo faz quando ele entra no coração do ser humano é imprimir, é escrever a sua lei. Da mesma forma que ele escreveu a sua lei lá em tábuas de pedra, Deus, ele quer escrever a sua lei no coração do ser humano. Faça uma aliança com Deus. Decida guardar os seus mandamentos. Permita que Jesus Cristo escreva a sua lei também no seu coração. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.